Hoje você está recebendo uma grande oportunidade. Uma oportunidade de recomeçar. Uma oportunidade de começar algo novo. Uma oportunidade de encerrar um ciclo. Uma oportunidade de deixar aquela porta se fechar. Uma oportunidade de perdoar. Uma oportunidade de deixar embora. Uma oportunidade de refletir sobre as suas escolhas. Uma oportunidade de uma grande mudança e uma nova caminhada. Eu estou falando isso porque a nossa passagem de hoje está lá em Gálatas 6, do verso 1 até o 10. E nessa passagem fala sobre fazer o bem, sobre cuidar e zelar sobre os nossos pecados, sobre a gente não olhar para o lado e não se comparar com o outro. E no final das contas, conclui essa passagem falando sobre oportunidade. A oportunidade que a gente tem e que ela só tem um único significado, essa palavra, oportunidade. É hoje, é agora. Não existe oportunidade amanhã. A oportunidade é sempre agora. Por isso que esse vídeo, ele é para você. É para que você reflita nessa palavra que eu vou trazer aqui, porque é Deus falando com você. E tem alguns aprendizados aqui para que você possa refletir, buscar nesse dia, nesse momento, agora, essa esperança, essa conexão, e entender o momento que você está vivendo e a grande oportunidade que você tem de transformar esse momento e resgatar o seu caminho. Que todos nós temos um caminho, ele já está escrito, ele já está desenhado, mas a gente insiste em desviar desse caminho. E você vai entender o porquê que a gente faz isso. Gálatas 6, a partir do verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei do Senhor. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente ao da família de fé. E aqui eu consegui tirar 4 grandes lições para que a gente possa refletir ainda mais nessa passagem, e eu convido você para depois aí na sua casa leia com calma, porque cada versículo aqui tem uma palavra de Deus para você, para esse momento que você está vivendo e algo que não está bem na sua vida. Entenda, tem alguma área que talvez não esteja fluindo, e não está fluindo porque você está fazendo algo que está entristecendo a Deus. A primeira que eu tiro aqui é sobre o foco na lei do Senhor. É focar em Deus, focar naquilo que Ele tem para a nossa vida, na sua caminhada. E a caminhada com Deus, ela é na luz, não tem nada para esconder. Então a gente precisa estar sempre focado nessa caminhada, porque é muito fácil. Todos os dias somos tentados a desviar dessa caminhada. E quando a gente desvia, a gente vai para um caminho que não tem luz e que não tem Deus. Quando não tem luz, não tem Deus. Logo, Ele reprova aquilo que você está fazendo. E isso está escrito ali no verso 1 ao 3. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Aqui tem um recado sobre esse foco do caminho de Deus, que a gente deve sempre zelar um pela vida do outro. Se você tem alguém que você sabe que está nessa caminhada com Deus, ou não está, mas que você percebe que está fazendo algo de errado, que está machucando ela mesma, está aceitando algo que você sabe que aquilo não é digno,
não tem valor, aquilo diminui ela. É nossa obrigação repreender, mas repreender com mansidão. Mansidão é ter compaixão, é entregar uma palavra, é ter zelo, é ter cuidado, é trazer um carinho para aquela pessoa e dizer: não aceite isso, não faça isso. Deus tem um plano para sua vida. É você instruir, corrigir e entregar uma palavra. É nossa obrigação corrigir alguém que está no pecado, assim como a gente deseja e precisa que alguém corrija o que a gente está fazendo. Porque tem vezes que a gente está se acostumando e normalizando com algo que alguém está fazendo com a gente e que está errado. E a gente está se acostumando com aquelas migalhas, com aquela entrega, com aquela vida mediana que a gente está levando, e a gente acha que aquilo é o que a gente merece. A gente precisa que alguém nos cutuque e diga assim: ei, você está no escuro, você não está enxergando, mas isso não é digno. Você merece outra coisa, você merece algo melhor. Para de aceitar isso. Busque Deus na sua vida, porque Ele tem um plano muito melhor. Deseje que alguém fale isso para você e faça você o mesmo. É nossa obrigação, está escrito. A gente precisa zelar um pelos outros. Cuidem-se, porém, cada um, para que também não sejam tentados. Ajude o seu irmão, mas ele, cuide, observe o caminho por onde você está trilhando. Se é na luz ou é no escuro? Nos envergonha ou nos orgulha? Observe. A segunda grande lição é a comparação que a gente faz. Nunca se compare com o outro, sempre compare com você. Quando a gente compara com o outro, sabe o que é mais vantajoso e a gente faz questão de comparar a nossa vida com o outro? Porque a gente sempre vai achar os defeitos do outro são piores que os nossos. O pecado do outro é sempre pior do que o nosso. Eu tô pecando, mas aquele ali cometeu um pecado cruel. Não existe tamanho de pecado. O pecado, ele existe. Não compare o seu pecado com o outro, o seu erro com o outro, a sua vida com o outro, porque você sempre vai querer achar algo para justificar que tá tudo bem. O seu pecado perto do outro tá lindo. E aí você acha que tá tudo ótimo você continuar fazendo isso. Não faça isso. O pecado não tem medida, ele não tem comparação, ele é seu e você vai colher por isso. Corrija essa rota. Aceite que você está errando e não se compare. A comparação é só com você, com o que você vem fazendo. O que você vem colhendo? Isso é resultado do que você vem fazendo, do que você vem plantando. Então tenha a oportunidade hoje para você plantar o bem e na luz, nunca no escuro. O terceiro é: de Deus não se zomba. Isso é muito sério. E está escrito ali no verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gente, isso é muito sério. Quando a gente está valorizando os nossos desejos, os nossos prazeres momentâneos, sabe aquilo que a gente prefere escolher e pecar mesmo, porque naquele momento, eu escolho ser aquilo mais importante que Deus. Quando a gente faz isso, a gente entristece Deus de uma forma que não tem tamanho. Porque você está declarando que é muito melhor você viver uma vida de pecado do que viver com Deus. É muito melhor você saciar sua vontade por alguns segundos de qualquer coisa que você queira fazer, que você sabe que está errado, do que você andar com Deus. Você prefere não abrir mão daquilo que você mais ama. Ou seja, você ama alguma coisa ou alguém muito mais do que a Deus. E isso, quando a gente comete e alguém vem e nos corrige, por isso que é importante alguém corrigir, isso nos envergonha. Quando alguém tem a coragem de falar pra você: olha só, você tá vendo o que você tá fazendo? Tá errado. Isso nos envergonha. Então olhe pra você pelo que você vem fazendo. E pare de fazer tentações para sua carne e ceder a prazeres momentâneos. Eu vou trazer um exemplo que ele é simples, mas ele é o mais comum de todos. Quantos casamentos acabam por causa de um prazer de segundos? Por causa de uma falha e uma falta de comunicação entre os casais, que não se comunicam, se estressam, e aí a pessoa sai de casa chateada, amargurada, triste, desmotivada. Ela chega no trabalho e ela encontra alguém que ela nem sabe da vida, do parecer da pessoa, ela não sabe nada,
mas essa pessoa faz um elogio bobo desse tamanho. E ela, como está fragilizada, magoada, se sentindo um nada, ela aceita aquele elogio como algo mais incrível e ainda compara. Em casa eu não tenho esse elogio, mas aqui, esse fulano que eu nem sei quem é, me fez um elogio, eu já acho aquilo grandioso. E aí você acaba destruindo um casamento inteiro, uma família, um lar, uma base estrutural, porque você recebeu um elogio. Para de se contentar com pouco. Conversa, é comunicação. Conversa com as pessoas que você ama, alinha as expectativas, conecta, coloca a base e a firmeza familiar acima de tudo. É Deus e família. Faça isso, mas para isso tem que existir comunicação. Eu não posso ser tão fragilizada e emocionada a ponto de achar que um elogio de alguém que eu nunca vi na vida, vejo raramente, mas porque eu tô magoada com a pessoa na minha casa, eu vou receber aquele elogio como algo mais incrível. Qual é o tamanho da sua autoestima? Qual é o tamanho do seu amor próprio para você fazer isso? Sabe o que isso significa? Que você tá com zero amor próprio porque você não tem Deus. Quem não tem Deus não consegue se amar. Quem não tem Deus não consegue saber o seu valor. Quem não tem Deus olha para o lado e consegue achar que um adultério, que uma mentira é normal. Isso não é caminhar com Deus. Então pare de errar na sua vida, ou você acha que você vai colher que frutos fazendo esse tipo de coisa? Com mentira, com adultério, com enganação, com falta de respeito, com falta de comunicação com as pessoas que você ama. Você já percebeu que Deus fala com você através da comunicação? Quando você fala, quando você ora, quando você verbaliza, quando você conversa com Ele todos os dias, Ele responde para você. E por que você não vai fazer isso com as pessoas que estão à sua volta? Deus quer responder você, Ele quer zelar o seu coração, Ele quer trabalhar você da melhor forma. Esse é o caminho certo. Então, cuidado, com Deus não se zomba. Porque é isso, a gente acha que é um pecadinho de nada, uma mentirinha boba, uma historinha mal contada com alguém que eu nunca vi na vida, ali aos escuros que ninguém tá vendo, Deus também não tá vendo. Deus, Ele está em todos os lugares, Ele sabe do seu coração, dos seus pensamentos. Não se zomba de Deus. Pecado é pecado, na luz, no escuro, em qualquer lugar. Não importa se você acha que ninguém tá vendo, Deus tá vendo. Não se zomba. Isso é muito sério. E o quarto, oportunidade é agora. E é com Deus. Não é amanhã. Não foi ontem. A oportunidade que você tem de escolher e se posicionar é hoje. E não sou eu que tô falando. Tá aqui, no verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não desanima. Não desanima. Não é porque alguém falou algo pra você, diminuindo você, desmerecendo seus sonhos ou invalidando aquilo que você quer fazer, que você vai desanimar. Portanto, enquanto temos oportunidade, que agora façamos o bem a todos, especialmente aos da família de fé. Hoje você tem essa oportunidade de caminhar na luz, de mudar, de dizer chega, não quero mais viver essa vida com vícios. Seja o vício em cigarro, em bebida, em pornografia, vícios em mentira, vício em ficar maltratando alguém. São vícios. A gente está o tempo todo criando vícios e se acostumando com isso. Coloca um basta nisso. Observe o que você vem fazendo, que você sabe que você está se maltratando, maltratando a sua saúde, a sua vida, a sua família. Não está conectada, está sempre irritada, está sempre chateada, está sempre incomodada com alguma coisa, com a voz dos outros, com o vizinho, com o trânsito, com o trabalho. Se você está sempre incomodado, estressado com algo, entenda, a última coisa que você está tendo é contato com Deus. É espiritualidade, é conexão. Deus é mansidão, Deus é calmaria. Deus não age no meio da bagunça, não. Ele não vai atender você enquanto você está gritando com outro no trânsito ou xingando alguém dentro da sua casa. Ele não vai fazer nada por você. Deus aparece pra gente no momento em que a gente reconhece, que a gente se humilha, que a gente entra lá no nosso quarto sozinho e pede pra Ele, conserta o meu coração, me ajuda a tirar essa amargura que tá, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas isso eu não quero viver mais. Escolha andar na luz com Deus. E isso, gente, é a oportunidade que você tem agora de escolher e se posicionar. Quando eu me posiciono, chega, acabou, não quero mais viver assim. Eu consigo com isso conversar com Deus
E Ele vai apresentar para você um plano que Ele sempre teve. Você já tem um propósito, você já tem um plano, ele já está desenhado para você. Só que você desviou esse caminho, porque você resolveu escolher outras coisas. Viver os prazeres momentâneos, viver as coisas que você idolatra, que você acha incrível, que você não consegue abrir mão. Peça ajuda a Deus, Ele está ansioso esperando pela sua oração. Se fortaleça mesmo que você esteja numa caminhada com Deus, assim como eu estou todos os dias. A gente tem que zelar, cuidar, estar em intensa conexão com Deus. Sabe como que a gente recebe uma resposta de Deus? Orando todos os dias, não desistindo. Enquanto Ele não nos responde, não acha que Ele abandonou você, porque Ele nunca abandona um filho que Ele ama. E Ele te ama, Ele tem um plano para você. Enquanto Ele não responde, é nossa obrigação estar o tempo inteiro orando, louvando. Faça jejum e sirva alguém que está do seu lado, que está precisando de uma oração, um olhar sincero e perguntar: tá tudo bem mesmo? Você está precisando de alguma coisa? A gente não costuma olhar para o lado e oferecer e servir. E Jesus nos mostrou a sua trajetória, sempre servindo o outro. E quando você quer que Ele responda algo para você, sirva o outro. Faça o bem para alguém, ore por alguém, pare de olhar só para você. É quando você serve o outro que Deus responde para você. Sabe por quê? Porque você está trazendo uma alegria para o coração de Deus. E isso não tem preço. É uma conexão incrível que só você tem que viver para entender o quanto a oportunidade que a gente tem é sempre agora. Mas você precisa escolher e se posicionar. Tenha certeza que é Deus falando com você. Tem algo aí que você precisa corrigir para que essa vida volte a ser equilibrada. Nenhum pai quer o seu filho passando por dificuldade, sendo desvalorizada, diminuída, sofrendo, achando que a sua vida não vale nada. Nenhum pai quer isso. E o seu pai, que ama você, ele está esperando a sua oração e a sua conexão profunda para ele entregar aquilo que ele já tem para sua vida. Você é que desviou esse caminho. Vamos ler o nosso devocional? 27 de outubro. Chegamos no nosso devocional e está escrito no título: não se deixe paralisar. Neemias 2,17. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. O livro de Neemias é incrível sobre liderança, sobre o quanto a gente se incomoda com algumas coisas. Então coloque em ação a sua atitude, se posiciona e Deus derrama na sua vida. Neemias é incrível. Neemias disse o óbvio diante do cenário que se apresentava em Jerusalém. Caótico e desolador, sem esperança, uma verdadeira tragédia. Quando estamos diante de uma situação assim, nossa esperança some. Os sonhos evaporam-se, os dias parecem mais longos, a noite escura parece não ter fim, e resta apenas solidão como companheira mais íntima. Você já se viu assim? Sem esperança, sozinho, perdido em meio ao caos, angustiado pelos desafios sem fim ou incrédulo de que alguma mudança pudesse surgir? Neemias não ignorou o que estava diante dele, mas teve uma atitude diferente de todos aqueles outros que lá estavam. Certamente sozinho ele não conseguiria nada, mas quando o chamou, dizendo: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, veja que ele encontrou um motivo para encorajar os demais naquele dia. Seja intencional em suas ações. O que você pode fazer diferente para experimentar algo novo? Talvez tudo que você precise nesse momento é justamente isso: fazer uma pausa e avaliar toda a situação. Rever tudo o que está à sua volta possibilitará fazer um diagnóstico de todo o cenário e então apontar soluções. Não espere para amanhã, o seu futuro começa hoje e o primeiro passo é avaliar a sua vida para que então você tenha as estratégias necessárias para um recomeço. Hoje o Pai diz a você: vamos, levante-se, não fique preso no passado. É bem verdade que o passado não pode ser mudado, mas os seus dias futuros podem. Por isso, avance, não desista, pois eu estou com você. É Deus falando aqui. Você nunca começará nada se ficar observando as circunstâncias contrárias.
Esse devocional só confirmou a passagem e a palavra de hoje para você, para sua vida, onde Deus encaixa perfeitamente a oportunidade que você tem hoje de escolher um caminho com Deus, escolher andar na luz e se posicionar. Faça isso. Ele está ansioso pela sua oração, por essa conexão, e é o que eu desejo para você nesse final de domingo, uma conexão profunda, uma reflexão sobre a área que está faltando, você trazer um carinho para sua vida e se conectar com Deus, e uma semana abençoada de muita conexão com Deus. Faça isso. É tudo que Ele quer, é a sua oração. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais.